A palavra do Senhor, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14, você que tem aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Está muito forte. Êxodo, capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 14. Êxodo fica onde, pastor? É o segundo livro da Bíblia. Você vai abrir em Gênesis, depois de Gênesis você vai encontrar Êxodo. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 15. A palavra diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga glória a Deus. Diga quem está do seu lado, diga marcha, meu irmão. Diga para ele, bora marchar. Nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Diga ao povo que marche. Essa foi a ordem de Deus. Deus vai dar essa ordem para Moisés. Entenda aí, o povo estava diante de algo impossível aos olhos humanos. Humanamente falando, a situação que o povo de Israel se encontrava naquele momento era algo impossível de se resolver. Na frente do povo estava o Mar Vermelho. Na frente do povo estava o mar. Atrás estava chegando Faraó com o seu exército. E o povo estava encurralado. Um mar imenso na frente, intransponível, porque eles não tinham embarcações, não dava para passar a nado. Estava numa situação difícil e o desespero começou a tomar conta do povo. O povo começou a gritar, o povo começou a entrar em desespero. E eles começaram a clamar a Moisés, que era o seu líder, que tinha conduzido aquele povo até aquela situação. E no momento daquele desespero, no meio daquela gritaria toda, Moisés, ele vai também clamar a Deus, porque o povo estava no seu pé, clamando por uma situação. Então Moisés vai se dirigir a Deus, e Moisés vai clamar a Deus. E a resposta de Deus para Moisés foi essa. Deus pergunta: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. O que Deus está dizendo para Moisés, em outras palavras, é isso: Moisés, não é hora de você parar. Moisés, a hora agora é de você marchar. A hora agora é de você continuar. A hora agora é de você continuar crendo, confiando e seguir em frente. Amém? Porque, querido, tem hora na nossa vida que a gente ora, mas não age. A gente ora, mas não tem ação. E fica esperando que a porta se abra, e fica esperando que a coisa aconteça. Mas a própria palavra oração, ela começa com ora e termina com ação. Então toda oração é acompanhada de ação.
O que Deus está dizendo para Moisés, que agora era hora de agir, agora era hora de marchar, de seguir em frente, de não parar. É hora da fé entrar em ação, diga amém. Porque a gente tem fé para orar, mas não é só a fé para orar, é a fé para agir também. É a fé para movimentar. É a fé para seguir em frente. É sobre isso que Deus está tratando com aquele povo. Que Deus está tratando com Moisés, com aquela multidão. Que diante do medo, que diante da dificuldade, que diante de algo que parecia impossível, eles começam a entrar em desespero. Deus está dizendo, é hora de agir. Não é hora de você ficar acomodado diante do medo, de você ficar paralisado pelo medo. Não, é hora de você continuar, é hora de marchar. Diga ao povo que marche. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diga ao povo que marche. Ainda que o caminho pareça fechado, continue marchando. Ainda que o caminho pareça impossível, continue marchando. Ainda que tudo pareça contrário, continue marchando. Glória a Deus. Pastor, mas está tão difícil, marche. Pastor, parece que não vai se resolver. Continue marchando, continue agindo, continue se movimentando. Não deixa o medo te paralisar. O nosso maior inimigo é o medo. Medo de não dar certo, medo de não acontecer, e a gente fica paralisado. Tem muita gente cheia de fé, mas quando a coisa começa a apertar, o medo toma conta e a pessoa paralisa. A pessoa deixa de marchar, deixa de agir. A fé, ela precisa ser acompanhada da ação, do movimento, amém? Glória a Deus. O mar está na sua frente, mas marche, encare. A dificuldade está na sua frente, mas marche, encare. Muitos milagres nas nossas vidas só vão acontecer quando a gente der o próximo passo. O povo já está vivendo um milagre. Eles estão atravessando um deserto. Eles deixaram o faraó para trás. Eles conseguiram algo extraordinário. Mas o próximo milagre só iria acontecer quando eles dessem também o próximo passo. Era encarar o Mar Vermelho, era marchar em direção às águas. Porque o mar só vai se abrir quando aquele povo começa a marchar. O mar só vai se abrir, as águas só vão parar e se abrir para aquele povo passar quando aquele povo começa a marchar sobre as águas. Tem milagre na nossa vida, tem bênção na nossa vida que só está esperando você dar o primeiro passo para acontecer. Só está esperando você avançar sobre as águas para o mar se abrir na sua frente. Amém? Glória a Deus. Marchar aqui na Bíblia é você confiar apesar do medo. É você confiar apesar do medo. Está com medo, mas estou confiando. Estou com medo, mas não estou parado. Estou com medo, mas estou marchando. O povo via o mar, mas Deus olha para o povo e manda o povo avançar. Avança. Não, Deus, mas tem um mar na frente. Avança. É você não parar. É você confiar que o mar vai se abrir. É você confiar que Deus está contigo. E quando você começar a avançar, o mar vai começar a se abrir. É você acreditar. Para você ver Deus agindo, para você ver Deus abrindo o mar, para você ver Deus abrindo as portas. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 13, Moisés disse para o povo: olha, não temam. O povo começou a gritar, alvoroçar, ou entrou em desespero, e Moisés disse: não temais, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor.
O povo está desesperado, está com medo. Mas Moisés está o quê? Está confiando. Está dizendo: povo, se aquete, não tema, e vocês vão ver o livramento do Senhor. Glória a Deus. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te parar. Confie, continue acreditando, continue avançando, para você ver o livramento do Senhor sobre a sua vida. Amém? Aquele povo só viu o mar se abrindo, porque eles marcharam em direção ao mar. Eles não ficaram esperando: não, eu só vou entrar quando a água estiver toda aberta. Quando eu ver lá do outro lado do mar, eu entro. Não, era o povo marchando e a água abrindo, o povo avançando e a água abrindo. E assim é na nossa vida hoje. Tem gente que está esperando: não, quando resolver o problema. Não, avança com problema mesmo, avança com dificuldade mesmo, avança com medo mesmo, mas não fique parado, não fique estacionado. Apesar do medo, confie que vem solução, que vem resposta. Diga glória a Deus. Aleluia. Mesmo com medo, marche. Por que as muralhas de Jericó caíram? Porque o povo marchou. Josué não ficou esperando: não, vamos esperar aqui acontecer alguma coisa, vamos esperar aqui acontecer um terremoto, alguma coisa, Deus mandar um anjo lá do céu. Não. Eles começaram a marchar. E daqui a pouco as muralhas começam a ruir, a cair. Eles começam a ver o agir de Deus. Gideão com 300 homens, ele não ficou esperando acontecer. Ele pega os 300 homens e marcha contra um exército centenas de vezes maior do que o dele. Centenas de vezes. Não deixou o medo paralisar. Apesar do medo, confiou. Apesar do medo, acreditou. Amém? Pedro está no barco, e Jesus disse: desce, Pedro, do barco e vem ao meu encontro, vem sobre as águas. E Pedro desce do barco e avança em direção a Cristo. Você acha que Pedro não estava com medo? Mas apesar do medo, ele avançou. Ele pisou firme sobre as águas, ele foi em direção a Jesus. Ele marchou, amém? Glória a Deus. Entenda uma coisa: a fé, ela requer movimento, ela requer ação. Você não pode ficar parado, esperando acontecer, esperando que caia do céu. Não, se movimente. Se movimente, entre em ação. Não fique paralisado pelo medo, porque Deus está nos chamando para marchar. Deus está nos chamando para avançar. Deus está te chamando para prosseguir, não para ficar parado, não para aceitar que o medo te paralise. Quantos me compreendem, digam amém. Glória a Deus. Marche. A resposta de Deus para a oração de Moisés foi: diga ao povo que marche. Deus podia dizer: não, Moisés, espera aí que eu vou abrir o mar para vocês passarem. Não, marche. Marche em direção ao mar, marche em direção à dificuldade, marche em direção ao problema, não fique parado. Segunda coisa que eu aprendo aqui, está ligado à obediência. É uma ordem de Deus: diga ao povo que marche. A obediência, ela precede a bênção. A obediência precede o milagre. Antes do milagre vem a obediência. A pessoa obediente a Deus, ela vive os milagres de Deus na sua vida. A pessoa que aprende a obedecer, ela começa a desfrutar de milagres. As bênçãos do Senhor estão ligadas à nossa obediência. Quando eu vivo uma vida de obediência,
Aí eu começo a viver também uma vida de milagres. Glória a Deus. Deus disse: Moisés, versículo 16: você vai levantar a tua vara, você vai estender a sua vara sobre as águas, sobre o mar, e as águas vão se abrir. Deus está dando uma direção para Moisés. Deus está dando uma ordem para Moisés. Sempre que você vem buscar algo em Deus, Deus vai te dar uma direção. Deus vai te apontar um caminho. E quando nós seguimos a direção de Deus, seguimos o caminho de Deus, aí o milagre acontece. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos tinham voltado a pescar. E eles estão pescando. E joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. E nada de vir peixe. Aí aparece Jesus na praia e diz: olha, joga do lado direito. Eles jogam do lado direito. E a rede vem cheia de peixe. Obediência precede o milagre. Lá no início, os homens estão pescando, que ainda não eram discípulos de Jesus. Pedro e os seus colegas, companheiros de pesca, estão pescando. E estão na praia já desistindo de tudo, lavando as redes, porque não tinham pescado nada aquela noite toda. Aí Jesus chega, usa o barco de Pedro como um altar, como um palco, para pregar a palavra. E depois da palavra, Jesus diz: volta para o mar e vai pescar. Ele argumenta que já tinha pescado a noite toda, que não tinha pegado nada, mas ele diz: mas sobre a sua palavra, eu vou pescar de novo. E eles voltam, e eles pescam, como eles nunca haviam pescado antes, por causa da obediência. A obediência precede o milagre. Não adianta eu querer viver uma vida de desobediência, de insubmissão a Deus, de não ouvir a voz de Deus e querer ser abençoado, e querer viver milagres na minha vida. Aprenda a obedecer, amém? Porque quem aprende a obedecer, aprende a viver milagres também. Quem aprende a obedecer, começa a desfrutar dos milagres de Deus, porque Deus opera através da nossa obediência. Aleluia. Seja obediente, amém? Obedeça o Senhor, obedeça a Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que marchar exige coragem diante do impossível. Os medrosos não marcham. Os medrosos param diante do impossível. O cenário ali é de algo impossível. A situação ali é de algo impossível. Atrás está o inimigo e na frente está o mar. É uma situação de impossível. E o povo vai gritar ali no meio daquela situação. Gritar de medo. O povo vai entrar em desespero. Mas entenda uma coisa. Grandes milagres, grandes vitórias vão exigir de nós passos de coragem. Ninguém vai viver grandes milagres na sua vida ou grandes vitórias na sua vida se não for corajoso para encarar o impossível. Se não for corajoso para encarar a situação difícil. Se aquele povo não tivesse coragem de marchar em direção ao mar, aquele mar nunca teria se abrido. Nunca teria sido aberto para eles passarem. Mas eles deixaram de lado o medo e tiraram de dentro talvez os últimos suspiros de coragem que tinha. E marcharam em direção ao mar. E o mar vai se abrir e o povo passa. Glória a Deus. Marchar exige coragem diante do impossível. Quem quer viver milagres de Deus
precisa dar passos de coragem, precisa ser corajoso, amém? A Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem olha para trás. Deus não tem prazer, como diz a palavra, em quem tira a sua espada do sangue da luta, da guerra. Ele te convidou para marchar. Ninguém marcha para trás, amém? Se marcha para frente. Marchar é avançar, não é recuar. Você já viu o soldado marchando para trás? Não, marcha é para frente. Mas tem gente querendo marchar para trás por causa do medo. Está sem coragem. Não, você precisa arrancar coragem de onde não tem, amém? A situação está difícil, sem saída, arranca coragem de onde não tem. Olha Davi enfrentando o Golias. Um menino contra um gigante. De onde Davi tirou coragem para enfrentar o Golias? Não deixou o medo tomar conta dele. Por que o exército de Deus está lá, acuado, recuado diante de Golias? Porque deixou o medo. Faltou coragem. Está lá o inimigo clamando, pedindo para mandar um homem de coragem, e não tinha nenhum. Aí chega o menino, e geralmente menino não tem medo, né? Chega o menino e não deixa ser dominado pelo medo, confia, apesar da situação impossível diante deles, mas ele vai e avança, e dá passos de coragem em direção ao impossível. E o milagre acontece, o livramento acontece. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Se nós estivermos dispostos a dar passos corajosos em direção à situação que parece impossível aos nossos olhos, nós jamais viveremos o milagre, nós jamais veremos o agir de Deus. Foi isso que Moisés disse para o povo: fica quieto, gente. Para de reclamar, confia e vocês vão ver o livramento de Deus. O povo estava sendo tomado pelo medo. Diante da situação difícil, diante da situação impossível. Mas Moisés estava sabendo, não, Deus vai dar livramento. Amém ou não amém? Glória a Deus. E nesta noite eu quero convidar você a crer e a marchar com coragem. Mesmo que a situação te pareça impossível, você vai viver o milagre, você vai viver o livramento de Deus na sua vida. Glória a Deus, porque entenda uma coisa: enquanto nós marchamos, Deus nos conduz. A nossa marcha é conduzida por Deus. Durante todo o trajeto em que o povo está passando no deserto, o povo era conduzido por Deus de dia e de noite. De dia a coluna de nuvem acompanhava o povo, seguia ali diante do povo. À noite uma coluna de fogo seguia diante do povo. E quem marcha, Deus guia. Quem marcha, Deus dá a direção. Quem não fica parado, Deus direciona os passos. Deus vai nos guiando, nos conduzindo enquanto nós estamos marchando. Glória a Jesus. Deus vai guiando, Deus vai conduzindo. Foi assim com o povo de Deus, lá no deserto. E é assim conosco hoje, amém? Glória a Deus. É Deus que guia a sua vida, Deus que te dá a direção, que te conduz. Não deixa o medo te paralisar, continua marchando, porque tem um Deus te guiando, tem um Deus te orientando, tem um Deus te dizendo: continue, marche. Porque enquanto você está marchando, Ele está te protegendo no caminho, amém? Glória a Deus. De dia o sol no deserto é escaldante, Deus colocava nuvem para fazer a sombra para o povo. De noite o frio é congelante, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo.
É difícil, é impossível a situação, mas tem um Deus te conduzindo. Tem um Deus te guiando, tem um Deus te orientando durante a sua caminhada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue marchando e se prepare para viver o livramento de Deus. Amém? É como Moisés falou para o povo: fiquem quietos, não temam, e vocês vão ver o livramento do Senhor. Aleluia. Mas só vê livramento quem está marchando. Quem está parado, estacionado, não vê livramento. Mas quem está marchando, Deus livra. Deus, sabe, você vive o milagre de Deus na sua vida. Continue marchando. Continue em direção ao seu alvo, porque Deus vai te conduzindo enquanto você marcha. Deus vai te orientando enquanto você marcha. Deus vai te guardando enquanto você marcha. Deus vai te livrando enquanto você marcha. Não pare de marchar. Foi o recado de Deus para o povo. Moisés, para que clamar? Não é hora de clamar, é hora de marchar. É hora de marchar. Às vezes tem situação na sua vida, você está orando há tanto tempo, mas não tem agido. Só ora, só ora, só ora. A oração tem que ser acompanhada da marcha. A oração tem que ser acompanhada da ação. Amém ou não amém? Glória a Deus. Deixa eu te dar um exemplo para você. Você ora para Deus abrir a porta do emprego, mas não sai de casa. Vai abrir porta de emprego? Não conversa com ninguém sobre isso. Não vai no comércio. Não entrega um currículo. Mas, pastor, eu estou orando. Está orando para arrumar uma varoa, um varão. Mas na igreja não olha nem para o lado. Não se relaciona com as pessoas. Você entendeu? Oração acompanhado de ação. Posso ouvir um amém? Convida para uma pizza, convida para um... o cidadão quer casar, mas não paga um lanche para a irmã. Aí fica difícil, fica ou não fica? Deus não ouve minha oração. Não, está faltando é a ação. Está faltando é a pessoa agir. Glória a Deus. Moisés está ali preocupado com o medo do povo, e Deus diz: não, Moisés, diga a esse povo que marche, que siga em frente. Não é hora de parar, não, é hora de agir. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu adiantar aqui para a gente terminar. Quinta coisa que eu aprendo aqui também: a marcha transforma o medo em fé. Ainda que você esteja com medo, comece a marchar. Porque conforme você vai marchando, você vai vendo Deus agindo. E conforme você vai vendo Deus agindo, o seu medo vai se transformando em fé. O povo começou a avançar sobre as águas. Conforme o povo avançava, as águas se abriam. Olha o medo acabando e a fé chegando. Você entendeu? Às vezes o que está faltando é a gente só marchar. Apesar do medo, continue marchando. Porque quando você vai marchando, Deus vai te acompanhando, Deus vai te guiando, Deus vai te orientando. As portas vão se abrindo, as águas vão se abrindo, e você vai vendo o agir de Deus, você vai vendo o mover de Deus na sua vida. E no lugar do medo começa a nascer fé. E onde havia medo começa a se transformar em fé, para você continuar marchando e ir mais longe em Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. O povo marchou, as águas se abriram. O povo marchou, Deus se manifestou. E o povo começou a viver o milagre de Deus, amém? Glória a Deus. O povo de Deus só viu as muralhas de Jericó caindo depois que eles marcharam.
Marcharam, marcharam, marcharam até eles testemunharam o milagre. Às vezes o que falta para nós é marcharmos, é avançarmos. Sabe, é você não ter medo de você enfrentar a situação. É você não ter medo de você enfrentar a dificuldade. Pastor, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Pastor, mas eu estou temeroso. Vai temeroso mesmo. Porque enquanto você está marchando, Deus está agindo. E daqui a pouco esse seu medo se transforma em fé para você ir mais adiante em nome de Jesus. Porque marchar exige persistência e paciência. Nem toda marcha é rápida. Às vezes vão ser necessárias repetições. Repetir até dar certo. Quando Deus mandou o povo rodear as muralhas de Jericó, o povo rodeou por quanto tempo? 7 dias. A muralha caiu quando rodou sete vezes? Ainda não. No derradeiro dia, eles rodearam 7 vezes num dia só. Todo dia ia lá, dava uma volta e voltava para casa. E a muralha continuava. Segundo dia, vai lá, dá uma volta, volta para casa, para o acampamento. E a muralha de pé. No 7º dia, foi lá, deu uma volta e a muralha. E eles continuaram rodeando. Na 7ª vez que rodearam, no 7º dia, as muralhas caíram. Nem toda marcha é rápida. Tem momento na sua vida que você vai repetir, vai persistir. E tem que ter paciência, amém? Tem que ter paciência. Marchar exige persistência e paciência. É o que Deus quer que a gente faça. A gente continue marchando, apesar da dificuldade. Apesar de você olhar para frente, você não viu nada acontecer ainda. Continua focado. Não, pastor, mas o mar não se abriu. Continua focado. Não, pastor, a muralha não caiu. Continua marchando. Continua obedecendo a orientação de Deus. Lembra de Naamã? O profeta diz: vai no rio Jordão e toma, e se lava, e se banha no Jordão. Ele banha uma vez, ficou bom? 2 vezes? 3, 4, 5. Na 7ª vez é que o milagre vai acontecer, amém? E ele quis desistir, ele quis parar. Se tivesse parado, não tinha vivido o milagre. Quantos de nós já paramos na metade do caminho? Algo que Deus colocou no seu coração, você começou a fazer e daqui a pouco você desistiu. Você não foi insistente, não foi persistente, faltou paciência. Aí você jogou a toalha, você chutou o balde. Você não persistiu e você chutou o pau da barraca e derrubou tudo. Se tivesse insistido mais um pouco, talvez você teria vivido um milagre na sua vida. Tivesse continuado mais um pouco, você teria vivido o milagre na tua vida. Se Naamã para no 3º banho, ele iria voltar para casa banhado, mas doente. Ele continuou, ele insistiu, e no 7º banho ele foi limpo. Ele viveu o milagre, amém? Marchar exige paciência e persistência. Amém ou não amém? Não é porque você ainda não viu o mar se abrindo que você vai parar, não. Não é porque você não viu a muralha cair que você vai parar, não. Continua, deixa Deus te guiar, Glória a Deus. Queridos, foram 40 anos no deserto. 40 anos, monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca. Até chegarem na terra prometida. Tem terra prometida para mim e para você. Às vezes ela está a 1 passo de distância, mas às vezes ela está muito distante. Nós temos que insistir, persistir até chegar lá. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Porque a vitória, ela é consequência da obediência.
Vitória é consequência de obediência. O povo atravessou o mar, diz a palavra, a pé enxuto. Atravessou o mar no seco, porque eles foram obedientes. O resultado de uma fé ativa, a fé ativa é aquela pessoa que obedece à orientação de Deus. É uma vida de vitória, é uma vida de livramento. O resultado de uma fé ativa é uma vida de vitória. Amém ou não amém? Então não é hora de você parar, é hora de você marchar. Não é hora de você ficar parado, é hora de você avançar para você viver uma vida de vitória. Aquele povo só viveu o milagre porque eles não ficaram parados. Eles obedeceram a ordem de Deus, que era para o povo marchar. Amém? E hoje é noite de você marchar em nome de Jesus de Nazaré. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, eu quero orar por você. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Isso, feche os seus olhos. Ainda que você olhe com seus olhos naturais, e você imagina que a situação está difícil, que talvez na sua frente está o mar vermelho, está cercado de inimigos, e você olha para um lado e para o outro e não vê saída, não vê escapatória para a sua situação. Mas a ordem de Deus para o povo, quando estava vivendo isso na vida deles, a ordem de Deus foi essa: diga ao povo que marche. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique estacionado na sua vida, que você fique paralisado diante do problema, diante da dificuldade, porque a estratégia do inimigo é te paralisar. O diabo, ele usa o medo para nos paralisar. Mas eu quero nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você entenda isso, que apesar do medo é necessário continuar marchando. Apesar das dificuldades é necessário continuar marchando. Deus está dizendo para o povo, apesar do mar na sua frente, continue marchando. Deus está dizendo para Josué: Josué, apesar de você ter marchado já 2 dias e a muralha não ter caído, continue marchando. Talvez você tenha orado, você tenha buscado tanto, mas Deus está dizendo: continue marchando, continue agindo. Aleluia, Jesus. Com a sua mão no teu coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Deus, faça-nos entender, Senhor, a ordem do Senhor. Faça-nos compreender a Tua vontade, Senhor. O Senhor não quer que nós tenhamos uma fé parada, uma fé estacionada, não, Senhor. Mas o Senhor quer que a gente tenha uma fé ativa, uma fé que nos faça movimentar, nos faça agir, nos faça entrar em ação, Senhor. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que nesta noite a sua igreja compreenda isso, meu Pai. Que tem hora que não é mais para estar orando, é para estar agindo. Tem hora que não é mais para estar clamando, é para estar agindo, se movimentando. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, toque em nosso coração, Senhor. Nos conduza, meu Deus. Nos dê a direção, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai Santo. Que o Teu povo, meu Pai, possa compreender isso, meu Pai. E não deixar ser paralisado, ou ser dominado pelo medo, pela incerteza. Não, Senhor. Mas que apesar do medo, o Teu povo continue avançando. O Teu povo continue avançando, meu Pai.
porque à medida que nós avançamos, o Senhor trabalha, à medida que nós avançamos, o mar se abre, à medida que nós avançamos, as muralhas se quebram. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai Santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, meu Deus. Pai, nesta noite toca o nosso coração, Pai. Ativa a nossa fé, aviva a nossa fé, Senhor. Que nós possamos viver o extraordinário do Senhor, Pai. Que nós possamos viver o livramento do Senhor, Pai. Que nós possamos testemunhar, Deus, o milagre do Senhor sobre nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai Santo, Todo-Poderoso. Adore o Senhor. Cante a Ele nessa noite. Estava cansado. Aleluia. Sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Diga a Deus. Deus conhece tua estrutura. Ele sabe. Sabe o que está fazendo. Aleluia, Jesus. Mesmo que seja difícil, não Pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Diga, mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Ele vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele está aqui nessa noite. Em nome de Jesus de Nazaré. Não pare. Continue avançando, continue marchando, que o Senhor é contigo. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pai, nós cremos, Senhor. Nós cremos sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Não é hora de parar, Senhor. É hora de avançarmos, meu Pai. É hora de prosseguirmos em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração compreenda isso, Pai. Que possamos viver isso, Senhor, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem me entendeu, diga amém. Glória a Deus. Não é hora de parar, é hora de você avançar em nome de Jesus de Nazaré. Que você possa levar essa palavra no teu coração em nome do Senhor Jesus. Que a sua fé todos os dias seja ativada, para você não parar nunca, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar nesta noite. Sexta-feira, em nome do Senhor Jesus, estaremos de volta 7:30 da noite,
em nome do Senhor Jesus. Nós esperamos por você aqui, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu e diga: obrigado, Jesus, por este momento, pela palavra, pelo louvor, pela vida do meu irmão que nesta noite esteve em tua casa. Diga: Senhor, leva-nos em paz, nos guarde, nos proteja e nos livra de todos os males. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.